E aí, tudo bom, Pedro? Bom Tudo bom? demais, Edinho, que você está aqui com a gente. Terceira aula seguida já com a Verbalize nessa semana. Foi terça na academia, quarta na academia. Então, quero te Uhum. agradecer, quero cumprimentar quem está aqui com a gente. Rodrigão já agradecendo aí, cabelo top. Giovana dizendo oi. Olá, Pedir gente. para quem for entrando aí, galera, mandar a sua cidade, para a gente saber que se vocês são de Brasília, se são de São Paulo, sei que o Edinho é de São Paulo, mora em São Paulo, então seria legal também a gente saber. E Edinho, vamos lá, Diga. storytelling, você é um cara que lida com improviso, lida com histórias há muito tempo. Galera, para quem não sabe, Edinho é um dos melhores improvisadores do Brasil, faz parte lá dos Barbichas, que é um grupo fodástico de improviso, é um cara que manja de linguagem corporal, já foi lá no Danilo Gentili. Enfim, não estamos aqui para falar muito bem de ninguém, mas eu sou fã desse cara que está falando aqui comigo. Então, Edinho, as histórias, assim, eu queria primeiro entender, assim, uma parte mais filosofal. Por Hum, que que, por exemplo, as crianças, elas gostam de ouvir histórias para dormir? Por que que a gente, quando ouve uma história, e eu já percebi isso, às vezes, dando palestras, quando eu vou contar uma história, é visível a tensão que se cria. E as sim. pessoas estavam tranquilas, depois elas começam a prestar atenção de uma forma muito grande assim. O que que passa assim pelo nosso sangue que gera essa tensão, essa vontade de saber de uma história? A impressão que me dá é a questão de o ser humano, de uma maneira ou de outra, ele quer conexão. Ele quer se conectar, não importa o meio que isso acontece. Então, hoje em dia, a gente está se conectando através da internet. E se você for ver, grande parte das lives são pessoas querendo saber um pouco mais sobre a vida das outras, que acaba gerando história. É interessante eu ver a Ivete Sangalo na casa dela, fazendo a live, porque eu olho, gente, olha como é que ela é gente como eu, a gente tem algo em comum. Então, acho que essa procura pela conexão com os outros e entender o mundo que nos cerca, perceber que a gente não está sozinho nos nossos medos, nossos anseios, nas nossas felicidades. É um grande exercício de empatia. E eu sinto que as crianças talvez tenham isso com mais força, porque elas são esponjas, né? No início da vida delas, elas têm. Se a gente pensar relacionado à mãe, tem uma certa fase da vida da criança que ela não se percebe descolado da mãe. Demora um tempo para elas perceber como indivíduo, e mesmo sendo indivíduo, nós somos uma das espécies animais mais frágeis que tem. A gente é um dos poucos que a gente nasce e os pais ainda continuam cuidando da gente. Um filhote de girafa, ao nascer, já cai de 3 metros de altura. Um filhote de leão, vários animais já são muito levados a um ato de sobrevivência. E o ser humano, em algum momento, percebeu que a maneira de a gente sobreviver é através do coletivo. Porque nós não somos os mais rápidos, nós não somos os mais fortes, os mais vorazes, que correm mais sobre mais árvores, a gente não tem veneno, não tem garra, mas a coletividade da gente acaba que é uma maneira de sobrevivência e até de vencer essas adversidades, porque até eu acredito que muitos animais que foram domesticados também foram assim, cara, eu não consigo fazer parte de um coletivo, sei lá, eu não sou o lobo mais feroz, então eu não consigo ser o macho alfa dentro da minha alcateia. Mas aqui, se eu abaixo a cabeça, esse cara me dá um pedaço de carne. Então faço parte de um grupo. Né? Me dá a impressão isso, essa conexão, esses exercícios de empatia que a gente tem e um grande exercício de escuta, de aprendizado. Se você for ver na África, você tinha várias tribos, você tinha uma função que era o griot. O que era o griot? Tinha um caçador, tinha um feiticeiro e tinha o griot, que era a biblioteca viva dentro daquela aldeia. Ele tinha como função saber todas as histórias daquela civilização, daquele grupo. Então, ao final da vida, ele tinha que preparar um novo griot, ele chamava um jovem e começava a contar as histórias para que as histórias não morressem, porque não tinha registro escrito. Não quer dizer que por causa disso não tenha o conhecimento, mas ele continua, essa oralidade ela vai sendo levada, e é interessante também esse movimento de você compartilhar esse conhecimento. Eu fico imaginando, sei lá, depois das caçadas, as pessoas contando como é que aconteceram. E a história também é legal porque você vivencia a vida dos outros de uma maneira segura. Porque se você conta para mim uma história de quando você foi assaltado, eu sinto a emoção, mas eu tô tranquilo, eu tô bem. Né? Mas eu também quero saber.
Eu consigo viajar e sentir e experienciar o que você experienciou em visão, audição, sensações, sentimentos, sem passar pelo perrengue, sem passar pelo que rolou. Sim. De um filtro de uma maneira mais agradável, que é o que acontece com outras formas de contação de história. Quando a gente vê um filme, vê uma peça de teatro, a gente lê um livro, você vê um documentário, que você se revolta, você chora, mas no final das contas você sabe de uma certa maneira, tá, eu volto para minha vida e aqui eu estou seguro. Ou o contrário, às vezes sua vida não é segura e através das histórias você consegue ver a simpatia, a delicadeza, a calmaria de que as pessoas, sabe? Porque se uma pessoa é muito violenta, uma vida muito violenta, não quer dizer que ela não gosta de histórias. E às vezes ela gosta das histórias que façam ela se emocionar, porque a vida dela não faz ela vivenciar essas emoções de maneira normal. Porque se ela vivencia isso, ela é sinal de fraqueza, várias questões aí, né? Caraca, Edinho, e ainda mais nesse tempo de quarentena, a gente está numa busca ainda maior de estar consciente. De Sim. saber do que acontece com as outras pessoas, acho que esse sentido de estar aguçado, esse sentido aguçado de perceber que a gente pertence a um coletivo, a um grupo, que no final das contas é um grupo de 7 bilhões de pessoas, se a gente colocar todas as pessoas que estão na Terra, falas de Camus, a gente consegue criar mais essa consciência ouvindo histórias de outras pessoas. Que é o que acontece. Se você pensar, é isso, né? Tipo, as crenças das pessoas eram passadas através de oralidade, né? Você não tinha no início o registro dessas coisas. E algumas populações não sentiram necessidade. O pessoal coloca muito assim, porque tal população era mais evoluída que a outra. Às vezes é questão de necessidade. Se eu moro numa aldeia, ela tem perto de uma fonte de água, tem frutas, a caça e pesca em abundância, será que eu preciso ser guerreiro e dominar outros povos? Será que eu preciso ser o retentor do poder? Porque a escrita também no primeiro momento, ela tem uma função de poder também. Você pega, não era todo mundo que sabia latim, por exemplo, as missas eram em latim, as pessoas não sabiam ler, porque eles sabiam que conhecimento é poder. E algumas filosofias, elas são extremamente segmentadas. O poder é nosso. Então, quando você tem a escrita... Aí, quando você tem a invenção do Gutenberg, quando ele inventa a prensa, né, para poder fazer a impressão, aí você começa a ter uma divisão de... E hoje em dia, a gente está numa fase que o pensamento das pessoas ele pode ser propagado mais velozmente e a gente pode encontrar os nossos iguais. Então, situações que alguém fala, porque fulano vive no mimimi, às vezes não é mimimi, porque ele não tinha oportunidade, ele ou ela, de expor o que sentia. E agora ele tem onde botar vazão, e ele consegue encontrar outras pessoas que sentem, que se conectam da mesma maneira, e grupos vão se formando. Tanto para um lado como para o outro. Tem o lado que a pessoa taxa de mimimi, e tem o lado também da pessoa, que é esse que fala, isso sabe fazer mimimi, que às vezes era um cara que não tinha voz, e que agora ele também tem voz. Então a gente tem esse lugar de comunicação que é muita informação, a gente não sabe às vezes o que pegar pra gente, e às vezes tem coisa que sensibiliza a gente nem tá afim de ver, né? A gente sabe que tá assim, né? Não quero ver tanta notícia, eu não entro mais no Facebook, que é só desgraça. Então a gente também tem esse momento de um excesso de histórias sendo jogadas nas nossas caras, e como é que a gente está fazendo para escolher elas, né? Que a gente quer sintonizar com elas. Estão sendo várias milhões de histórias, né? A gente tem que escolher. Edinho, você falando, me veio à cabeça que a retórica ela era uma das 3 matérias ensinadas durante o período da Renascença. Era retórica, era geometria e, se eu não me engano, matemática. Então, essa retórica era carregada de histórias, inclusive os sofistas lá na Grécia Antiga, que eram espécie de filósofos, eles eram pagos para ensinar os filhos de quem tinha condição ali naquela época por meio das histórias. Só que em alguns momentos eles eram tão persuasivos com essas histórias que algum povoado se sentiu até um pouco manipulado por eles. E aí tem hoje cima de que eles eram tão persuasivos com as histórias que até parecia manipulação. E a gente tem que até ficar atento, porque elas realmente têm um poder de convencimento, de influência muito grande. Na minha visão, estudando aí esses
7 anos de oratória, as histórias, elas são o tipo de argumento que mais convence. Eu não vejo, talvez, junto com elas, as metáforas também, elas convencem, elas informam de uma forma tão leve, tão simples, que parece que a gente abre a cabeça, enfia aquela nova informação ali, sem nenhum esforço. Porque geralmente o que eu vejo é que quando você faz a história ela cria um tempo. Nós estamos muito acostumados a responder às pessoas sem nem ouvi-las. Então, na verdade, eu não estou te respondendo. Você começou a frase, sei lá, de repente falando, não sei o quê, porque as mulheres, você ouviu esse as mulheres, aí você já fez todo um raciocínio e começa a me responder, e você ainda não me ouviu. Porque os homossexuais, porque os negros, porque quem votou em tal candidato, e nem ouviu o resto do... E quando você faz a história, a pessoa, se é uma boa história, ela fica tentando ver onde você vai, e de repente ela já está sendo incumbida, já está sendo mergulhada, envolvida por toda aquela atmosfera. Para mim não é à toa que o Novo Testamento é cheio de parábolas, são cheios de histórias. Quando perguntam para Jesus alguma coisa, ele não responde direto. Que é uma filosofia que tem também dos mestres, né? Você pega no Oriente, você te pergunta uma coisa, ele não vai te falar aquilo direto. Ele vai te envolver de outra maneira. E a gente faz isso. Não vai te dar resposta nunca. E a gente faz isso, né? Só que é engraçado, porque a gente tem uma tendência hoje em dia, para ser mais rápido a informação, a gente já vai atacando dentro da conversa, e depois, quando a gente não tem mais argumento no ataque, você começa a querer dar exemplos, quer dizer, começa a querer dar histórias. Não, porque aconteceu com meu pai, só que eu não quero mais te ouvir. Então, às vezes, e é difícil fazer isso, é a inversão. Começando pela história, eu até dou esse exemplo. Perguntam para mim um assunto meio delicado. Edinho, você é a favor ou contra o aborto? Uma vez que alguém chegou para mim numa mesa, a favor ou contra o aborto? Bom, gente, em 1984, a minha madrinha, minha tia Edna, ela estava grávida pela primeira vez, e ela muito feliz, uma pessoa muito religiosa, pediu muito essa criança para Deus, e quando ela foi no médico fazer exames pré-natal, o médico constatou que tinha uma má formação relacionada ao líquido amniótico da minha tia, e que a propensão era muito grande para ela ter uma criança com deficiência, ou a criança morrer, ou ela morrer no parto. Ele falou que diretamente ele não era a favor, não tinha como fazer isso na época, 1984, mas ele conhecia profissionais que poderiam interromper a gravidez dela. Minha tia chegou, por ser muito religiosa, as questões dela, ela falou, não, se Deus escolheu, se é para eu morrer, não, mas eu quero ter minha filha e tal. Hoje a gente está em 2020, hoje em dia eu tenho uma prima que é mãe, que é a Bárbara, nasceu normal, minha tia é avó, porque a netinha dela tem 1 ano e pouco, que é a Bela, e, quer dizer, minha tia escolheu não interromper essa gestação. Então, eu acredito que, independente de ser a favor ou contra, é um direito da própria mãe de estar vendo essa situação por onde ela vai transitar. Então, nesse caso, eu não sou a favor nem contra, eu sou a favor da escolha da mãe que está gerando. Aí, uma pessoa que é a favor ou contra, ela parou para me ouvir um tempo. E depois ela pode pensar, é mesmo, né, cara? Alguém pode pegar essa história, viu? Como se a mãe dela fosse a favor do aborto, você não tinha uma prima. Mas, ao mesmo tempo, a vida da minha tia estava em risco. Então, não tem como dizer qual a melhor escolha, a não ser a que ela fizer e o resultado que vem disso, né? O que ela fizer vai ser a escolha. Não tem certo e errado e não tem bom ou ruim, né? Vai ser um resultado. Não tem padrão, né? Uma resposta dela agora, para outra pessoa com a mesma situação, podia ter dado errado. Né? Podia meu tio estar viúvo, não ter filho nenhum, sabe? Então, tem essas situações. Muito legal. Então, eu vejo muito isso. Foi muito bom porque você conseguiu também nem dizer sim e nem não logo nesse início, o que geraria uma certa repulsa se as pessoas que estavam ouvindo fossem contrárias a você e elas não iriam te ouvir, né? Elas fechariam a sua escuta, o que não é certo. Elas não seriam certas ao fazer isso, mas é o que muitas vezes acontece. Ao mesmo tempo, Edinho, a gente tem que ficar atento, porque se, assim como você falou lá na aula, as pessoas elas tiverem pouco tempo, ou elas estiverem um pouco ansiosas, ou elas não tiverem no clima para receber aquela história daquele tamanho,
talvez você simplesmente você explicar, você avisar, na verdade, no início que, ó, eu vou te contar uma história para passar o meu ponto de vista, ok? Ok. Sim. Você combina com a pessoa que vai contar para depois contar, porque você prepara ela pro terreno que vai vir, para Sim. poder ela receber essa história bem recebida. Muito legal. Existe o comentar e existe também o que hoje em dia a internet chama de clickbait, que é a frase que chama a atenção das pessoas, que dentro do mundo dos roteiristas chama de conversa de elevador. Vamos dizer que eu tenho ideia de um roteiro de filme e eu entrei no elevador e encontrei com Steven Spielberg. Eu tenho que conseguir resumir a minha história, a minha ideia do meu roteiro, que dure só o período dessa subida ou descer do elevador. Porque é só isso que eu vou ter e talvez eu nunca mais encontre ele na minha vida para terminar ele olhar para mim, cara, gostei da ideia. Pô, então aqui tá meu cartão, vamos conversar mais. Então, às vezes, tem essas chamativas, né? Eu até brinco muito disso. Esse enunciado. Gente, eu vou contar para vocês da vez que eu tomei um tiro. A pessoa, hã? Como assim? Como assim essa história? Né? Eu lembro do dia que eu quase morri. Hã? Né? Então, às vezes acontece muito isso. Esses enunciados também. Né? Entrada de impacto. De impacto, que em alguns lugares, eu sou do improviso, tem algumas pessoas que chamam isso de começar pelo meio. É quase como fosse a cena do filme que você já vê o ator, o personagem todo ensanguentado no meio da guerra e ele de repente para com o olho esbugalhado e você, meu Deus, ele morreu. Aí volta assim, 10 anos antes, aí você vai saber qual é a história. Então existe essas, entre aspas, iscas, né? Nos filmes acontecem muito isso. Praticamente em todos. Nos que não acontecem isso é quando as pessoas lá nos 15 minutos falam assim, nossa, tô achando esse filme monótono, aí pega e muda. Porque não tem esse chamado. E eu tava até conversando isso hoje, Edinho, com o Diogo Pova, que é meu sócio, e a gente tava conversando que hoje em dia tá mais difícil de conseguir novos clientes, porque realmente tem muitas pessoas cansadas de conversar pelo WhatsApp, querem contato cara a cara, mas não tem, então só resta redes sociais. Elas estão nessas redes sociais há muitos dias, né? Vai fazer 15, mais 30, quase 50 dias aí. E então, saber começar, saber entrar, vai ser decisivo para você conseguir continuar ou não com aquela conversa, com aquele relacionamento. Então, se você aí que está assistindo a gente quer que a sua história seja transmitida e que as pessoas tenham as suas atenções focadas nessa história, você tem que saber começar. E aí o oi, tudo bem, não está funcionando para fazer approach. Para começar, é verdade. A gente precisa saber começar primeiro, de forma profunda. Então, por isso que a gente fala, conhecer o teu público-alvo. Se for algum cliente, conheça aquele cara e depois talvez, por exemplo, a gente tem um cliente que a gente sabe que ele já participou de uma live nossa. Eu chego lá já perguntando, e aí, cara, o que você achou lá da live? Ele já vai me falar isso. Aí quando eu pergunto, oi, tudo bem? Aí ele recebe essa mensagem, ele acha que eu vou tentar talvez vender algo para ele, e ele já vai pré-julgar o resto dessa conversa sem nem saber o que eu vou falar. Sim. Então é a ideia de saber começar também nesses relacionamentos interpessoais e que você tem alguma intenção, inclusive, de contar alguma história depois. Então, saber iniciar essa história também. E é por isso, né, Edinho, que a gente fala que não precisa de a gente ter aquelas estruturas fixas, né, de 9 passos, 5 passos, como você já explicou, mas é ter uma base lógica de como começar, como seguir, quais são os elementos básicos. O que você acha que dá para trazer assim como pilares de uma boa história? Olha, eu penso muito nos grandes contadores de história que eu tive a oportunidade de conhecer e que muitos deles não tinham noção dessas estruturas, assim. Primeiro que tinha essa questão do envolvimento de fazer eu ver as coisas pelos olhos deles, assim, de falar, eu queria estar nesse lugar, eu queria ser essa pessoa, mudança de clima do que está sendo acontecendo, você
De repente acelera, de repente você fala mais lento, você chega mais próximo. Eu lembro muito das rodas de contadores de causo na frente da casa do meu avô. Juntava aquele montão de velhinho com cadeira, tipo 5, 6 horas da tarde, na frente do portão, cada um com seu café, jogava um dominó enquanto estavam jogando, um contava uma história de uma pescaria. Então eu vejo muito essa questão de, primeiro, eles estavam contando coisas que eles tinham posse. Ou porque eles viveram, ou porque eles estudaram muito aquilo. O cara era pedreiro, foi falar sobre tudo, sobre um processo. Segundo, algo que mexia com as emoções deles e acabava mexendo com a nossa também, e ao mesmo tempo que eles estavam muito afim de contar. Então acho que também tem esse fator, vou chamar de energético, tem gente que acha que é um papo meio espiritual, mas se a gente for pensar, é ciência. Nós somos feitos de elétrons, vibração, nós somos energia. Então essa energia, essa impulsão, esse impulso, né, de querer, essa chama, né, de querer compartilhar as coisas. Eu vejo muito que o conhecimento, para mim, só tem função quando ele é compartilhado. Agora, claro que existem pessoas que têm essa vontade e não percebem o outro. E nesse não perceber, vira aquela pessoa chata, ai meu Deus, ele não cala a boca, e que hora que essa história vai terminar? Então, mais uma vez, empatia. Eu acho que um bom contador de história tem que saber ouvir boas histórias. Então, dentro disso, acho que é um grande exercício. Para ele poder aprender e ver o que os caras bons fazem. Sim, e às vezes perceber nas suas primeiras histórias sejam a réplica dessas histórias, a representação, a repetição dessas histórias que você já ouviu. Claro que aí uma hora vai entrando a sua pitada. É que nem contador de piada, uma coisa que a gente não tem mais hoje em dia. Eu lembro quando eu era criança, sei lá, chegava na escola com uma piada nova, queria falar para os amigos, tem uma piada nova. O pessoal, na hora do recreio você me conta. Tinha toda uma questão de troca de conhecimento, era uma piada, era uma história, era um capítulo que a gente tinha visto, porque naquela época não tinha TV a cabo, essas coisas para a pessoa. Vai ver no Netflix. Não. Se passou o filme na tela quente ontem e um amiguinho não pôde ver, ele está contando comigo para contar a história do filme no dia seguinte, na hora do recreio. Porque ele queria e o pai dele não deixou. Não, você vai dormir cedo. Pai, deixa... Não, já é 10h30, vai dormir. Então tinha essa necessidade de contar as histórias, eu acho que muito essa vontade, a posse do que você está contando, e tem que mexer com você, de uma maneira ou de outra. Porque aí é um ato de contaminação, né? Eu acho que contar a história é um ato de doação. E para quem lembra de português, doar é um verbo bitransitivo. Você só pode doar algo quando você tem algo para ser doado. Você doa algo a alguém. Então precisa disso. Eu acho que muitas vezes as histórias acontecem e não pegam tanto porque elas não têm nada para ser oferecido. Uma imagem, uma emoção. O entendimento para mim vem bem depois. Assim. Eu já vi excelentes contadores de história que contaram história para outras pessoas em outro idioma e as pessoas prestavam atenção. Tem uma atriz chamada Teuda, que ela é da companhia do Grupo Galpão. E uma época eles foram viajar pela Europa, eles faziam teatro de rua. E para pegar um trem para sair de um país para o outro, todo o elenco entrou, aí de repente olha, tá todo mundo aqui? Contou, gente, cadê a Teuda? Ai meu Deus, gente, a gente tá indo para tal país e ela não sabe falar o idioma de onde a gente estava e nem para onde a gente vai. Cara, vai ter que voltar. Não tinha celular na época, né? A gente vai ter que voltar. Tá, gente, quando chegar lá na cidade, eu pego um outro trem, volto, busco ela na estação e volto. Quando eles chegaram, desceram na estação, olharam, tava o pessoal rindo, tava a Teuda já na estação, numa mesa, conversando com uns policiais do país, ela falando português, os caras no idioma deles, e os caras rindo e se divertindo, ela fez amizade com os caras. Porque é uma pessoa que tem a vontade de se comunicar, a vontade de se conectar. E eu acho que vem muito daí. Essa parte, eu acho ela sensacional, porque dentro do que eu entendo como oratória, né, que são os 3 pilares, segundo a nossa metodologia, inteligência emocional, conteúdo e forma. Então, conteúdo, palavras, forma, linguagem corporal e voz. Sobra a inteligência emocional, que é toda essa parte que a gente não vê, ela é totalmente não palpável, é totalmente obscura e abstrata, muitas vezes, mas ela talvez seja a parte mais importante. E a vontade que você falou está dentro dela. Eu não vejo mais as pessoas tendo vontade de compartilhar o que elas passaram. Eu vejo que tem muita gente com medo de tipo se mostrar vulnerável, ficar receoso de contar alguma história que falhou e, por exemplo, que depois aprendeu. E eu trago isso para mim, porque
quando você tem vontade, fica mais fácil de você se conectar com a sua história. E para mim, o se conectar Sim. com a sua história é um pré-requisito para o outro se conectar com a tua história. Então, o que é eu me conectar com a minha história, na minha visão? É eu sentir os sentimentos que eu senti Uhum. lá na história na hora que eu te conto. Sim. Faz sentido? E eu, quando eu contava a minha história, em vários cursos que eu dei, por muito tempo eu não podia me sintonizar e me conectar com a minha história. Porque senão eu ia Sim. gaguejar pra caramba. E eu estava dando aula de oratória. Então eu precisava contar uma história de uma forma expressiva, mas de uma forma meramente fluente para eu poder continuar tendo autoridade sobre aquele público. Porque se eu estou dando aula de oratória, o mínimo que eu posso entregar é uma fluência. E Edinho, eu ficava racionalizando a história, cara. Por exemplo, tipo assim, eu tava com muito medo na hora lá que eu travei, que eu gaguejei em vários momentos. Mas eu não podia passar aquilo. Então, eu não me conectava com o sentimento que eu tive e, por consequência, eu via a minha plateia, tipo assim, como se fosse palavras jogadas, sem Sim. nenhuma emocionalidade. E depois que eu passei a perceber, caraca, mas de que adianta eu contar uma história em que eu gaguejei se eu não gaguejar, pô? Isso é. Depois do Sim. é óbvio que eu preciso gaguejar, eu preciso ficar nervoso. E aí, depois de 3 anos, eu estou dando aula lá na academia de oratória. É uma aula sobre storytelling. E a gente tinha que fazer exatamente esse exercício. Né? A gente tinha que se conectar com o que a gente viveu. E chegou a minha hora, eu fiquei uns 2 minutos só lembrando da história e me permitindo sentir, cara. Foi a parada mais louca da minha vida, porque eu senti exatamente o que eu senti nesse momento, que foi lá no primeiro curso de oratória que eu fiz, em 2012, em que eu fiquei tão nervoso, e eu me lembro que na hora eu. E, cara, eu fui trazendo aquela sensação, cara. Meu coração começou a pau, 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 do mesmo jeito que eu senti. E eu contei a história, e eu olhando para as pessoas e contando, caraca, a galera assim, ó, pá, vidrada. Então, se conecte com a sua história antes de querer que os outros se conectem com a sua. O que eu acho interessante é que a gente tem várias palavras que acabam significando a mesma coisa. Porque se você for analisar esse seu momento, você estava contando uma história que você tem posse, porque você viveu, ninguém vai tirar essa história de você. Você pode começar ela por qualquer lugar. Não tem, não, tem que ser do início. Não, qualquer lugar é início. Né? Você tem posse. Segundo, mexe com as suas emoções, mexeu com as suas emoções. E terceiro, você estava querendo falar sobre isso. Talvez nas outras vezes você tinha posse, sabia que mexia com suas emoções, mas você não queria falar. A vontade estava melhor falar de outra coisa, né, gente? Vamos lá. Que é difícil, ainda mais quando a gente fala de assuntos pessoais, existe um fator tempo e de gestão disso. Porque quando a gente começa a ver algumas histórias nossas, a gente tem ou contar a história em primeira pessoa, quando a gente está vivenciando ela, ou em terceira pessoa, quando aquilo já passou e a gente, quantas vezes a gente ri, porque eu fiz xixi nas calças na época da escola, e parece que é outra criança que está toda mijada no meio da aula, e não eu. Então, e claro, aí na hora de contar a história, você revisita esses lugares. E é muito louco, você falou uma coisa, que ao mesmo tempo as pessoas têm medo de se expor, e ao mesmo tempo a gente tá louco para ouvir histórias. Não é que a gente tem todo o movimento do TED, que nada mais é que as pessoas dividindo as suas vivências. E tem TED de tudo quanto é cidade, TED de tudo quanto é assunto, de que é idade. Você tem o TED Kids, que aí criança fazendo a palestra sobre... Ela não sabia de onde viu o leite, ela achava que era da caixa, depois descobriu que tinha uma vaca que fazia... Então, são percepções e divisões dessas vivências que a gente perdeu, porque antes a gente tinha. Era ou você estava ali vendo os mais velhos conversando, até onde eles deixavam você ouvir, quando ia ficar mais apimentado, mais pesado, eles falam, sai daqui que é conversa de adulto. Hoje em dia a gente tem uma liberdade muito de poder ouvir qualquer história, mas as pessoas querem ouvir essas histórias, muitas vezes de maneira que não é não coletiva. Você está na casa, várias pessoas vendo o mesmo filme, cada um num aparelho. Né? E elas podiam estar na mesma sala, sentadas, e depois conversar sobre o que viram. Então a gente está num momento...
Porque uma palavra que me lembra a palavra vontade é a palavra vulnerabilidade. Eu já vou só falar aqui para Juliana, Juliana e todo o pessoal que fizer perguntas, pode ficar à vontade que a gente, nos últimos 15 minutos, a gente vai responder todo mundo, beleza? Edinho, V de vulnerabilidade e V de vontade. Não há, para mim, vontade sem existir vulnerabilidade. Porque a falta de vulnerabilidade interrompe a vontade. Eu trago para mim, enfim, maus tempos, e eu sei que isso ainda hoje acontece comigo, de eu ter algo a dizer, muitas histórias até, mas por algum motivo eu acho que naquele momento eu não estou tão bem e talvez eu gagueje. E pelo fato de eu não querer gaguejar, eu não estou querendo me mostrar vulnerável, porque a gagueira é uma vulnerabilidade minha. Se eu não quero me mostrar vulnerável, o meu cérebro ele se fecha para aquela história e fala, não conta não. Pode ser que você seja julgado, pode ser que alguém ria de você e fica aquelas vozes internas interrompendo e quebrando a sua energia vital, a sua capacidade de sentir. E se você não tem capacidade de sentir, como é que você vai expressar para o outro o teu sentimento? Então, gente, eu acho que hoje o principal é uma dificuldade e o medo de se mostrar vulnerável, de se mostrar errado, falho, humano, de mostrar, pô, eu errei, vacilei. Mas mas hoje eu já aprendi e eu tô aqui para te contar o que eu aprendi e é isso que é o mais valioso. Muito mais do que você ler um livro e você ensinar aquilo que você aprendeu de um livro, é muito melhor a sua história. Muito legal que você falou, a história da vontade, que também pode ser, eu estava falando isso com os alunos na Verbalize, que é a diferença entre ser a coragem e a covardia, que nos dois o medo está envolvido. Um é o medo vencido, a covardia é o medo aceito, e a coragem é o medo vencido. Então essa vulnerabilidade, às vezes também tem o outro lado, é o inception, é a vontade de ser vulnerável. Muitas vezes eu fui criticado, eu dei aula durante 10 anos no Colégio Galois. E no início, a minha coordenadora ficava preocupada, porque eu fazia uma coisa que não era muito aceito dentro de uma visão educacional que ela tinha. Eu sempre começava minhas aulas contando uma história minha pessoal. Porque eu sabia que aquela história minha ia fazer os alunos ficarem interessados, e dali eu já sabia como é que eu puxava para o assunto da aula, ou porque eu queria que os alunos fizessem dentro da aula de artes que a gente estava fazendo. Então, eu queria que os meninos vissem o poder transformador da arte e que a arte pode transformar os sentimentos ruins que a gente tem. E que a gente não tem problema criar uma arte que de repente é feia, que ela é violenta, que ela fala dessas coisas, porque é uma maneira de você expurgar esses sentimentos. Aí o que eu fiz? Eu contei uma história para eles de uma vez que eu fui abordado pela polícia por causa de questão de racismo e eu tomei uma coronhada no rosto. Os alunos ficaram extremamente revoltados e eu contei o resultado disso. Que eu fiquei com vontade de ser violento. Eu fazia parte de uma quadra onde tinha gangues, era muito fácil arranjar uma arma. Só que ao mesmo tempo que eu estava com essas pessoas violentas falando que eu queria uma arma para me vingar, que eu nem sabia que era o policial, e mesmo que eu soubesse ia dar coisa errada, eu também falei com os amigos meus do teatro. Até que um dia um amigo meu do teatro, ele escreveu um texto para eu fazer numa peça. E no mesmo dia, eu tinha sido combinado de conseguir o cara me entregar um revólver. O cara apareceu com um revólver, eu falei, não, eu estou indo para o teatro agora, fazer uma peça, depois do final de semana eu pego com você. Quando eu cheguei no teatro, ele me entregou um texto falando sobre a minha situação de em vez de ser violento, de usar do humor, que o humor cura, que o humor ele liberta. Então eu fiz o final de semana com esse texto, que não estava na peça, ele falou, decore, você vai fazer hoje na peça em tal hora. Mas não tem nada a ver com a peça. A peça é minha? Faz. O pessoal gostou, aplaudiu. Na segunda-feira, quando eu encontrei com o cara, eu falei, não precisa mais. Mas tem problema? Você tem prejuízo? Vou ter que te pagar? Ele, não, se preocupa não. Então, quer dizer, talvez, por esse momento, eu não estaria hoje aqui conversando com você. Então, quando eu contei para os meninos ficam assim, caramba, que interessante, adolescente, ensino médio. Eu falei, pois é, gente, às vezes a gente tem coisa ruim, a gente pode botar para fora e transformar de uma maneira bela e tal. Então, os meninos escreviam. Então, eu tinha textos incríveis dos meninos, que se eu chegasse na aula, gente, hoje todo mundo vai escrever um texto de teatro. Ah, que coisa chata. Porque eles viram, cara, o Edinho conseguiu tá bem, e hoje é um professor legal, então quero ficar bem também. Eu falava para eles escreverem sem dizer para quem era. Se era para o pai, se era para o governo, se era para a escola, se era contra o sistema, e não precisava usar palavrão.
Né? Até perguntaram, pode usar palavrão? Eu falei, no início pode, mas palavrão, a gente vai preencher 2, 3 linhas. Um bêbado pode falar palavrão. Você pode falar de uma coisa que você está sentindo sem nem botar o palavrão. Depois do palavrão, eu quero saber o que vem depois do palavrão. Se te ajuda a começar com palavrão, começa. Eu só vou ler depois do palavrão, que é isso que eu quero conhecer você de verdade, o que você está sentindo, como é que você vai lidar com isso. E era isso. Eu fiquei 10 anos lá. Tipo, né? E montamos várias coisas. Para a gente dar aula para adolescentes e para crianças é um desafio gigantesco, e aí as histórias são mais importantes ainda. Mais importantes Sim. ainda, porque não é fácil influenciar adultos, quanto mais crianças. O Edinho, sabe o que me vem assim, quando eu penso assim, em como contar histórias, né? Quais são os conhecimentos básicos que a gente tem que entender para contar uma história? Eu vou falar alguns aqui. Primeiro, uma história é uma sequência de fatos. No final das contas, é uma sequência de fatos. Dentro desses fatos tem alguma pessoa, ou um animal, ou um ser que é um personagem, é o personagem principal. E esse personagem ele vai passar por esses fatos, traçando essa trajetória. O que tem que ter na sua história para ela ficar extremamente penetrante, trazer as pessoas? Baixo, ou vários baixos, e depois tem que ter um alto. A pessoa tem que ir para o inferno e depois ir para o céu. Ela tem que passar por um problema e depois encontrar a sua solução. Porque é nessa baixada que o nível de atenção sobe muito. Porque a gente, caraca, ele está se ferrando e aparentemente estava tudo bem ali naquele início, né? Naquele contexto. E enfim, já falo que assim, é importante ter um certo contexto no início para as pessoas se situarem. Então é tipo qual que é a sua situação atual. Depois dessa situação atual, que era até boa, deu merda. Depois da merda, aconteceu algo que ele conseguiu melhorar e chegou em um fim. E aí entra lá no final feliz. Então, sequência de fatos, personagem que passa por uma trajetória. E enquanto você está contando a trajetória desse personagem, você tem que colocar os 5 sentidos que ele teve. O que ele viu, o que ele ouviu, o que ele sentiu, o que ele sentiu na pele, o que ele sentiu no pulmão, no fígado. E você vai usando palavras extremamente concretas e específicas para as pessoas, por meio dessas palavras, você convidá-las a imaginar o que você está falando. Porque se eu falo só, eu fui em um país e lá foi muito legal, porque foi muito bonito, o país é legal, bonito, não me gera imagens à minha cabeça. O que você falaria aí para adicionar nisso aí, Edinho, de histórias, o que tem que ter? Eu sinto que, assim, pegando isso que você estava falando, que a gente precisa ver alguma transformação. O personagem, ou de quem a gente está contando a história, não pode terminar no mesmo lugar onde ele estava. Ele pode, inclusive, do não final feliz, né? Você falou assim do final feliz, que pensando, né, mas tem muitos finais que ou são em aberto, ou são tristes, mas que trazem algo. Por exemplo, você pega o filme com Mel Gibson, gente, que ele termina o filme falando Freedom! Enquanto ele está sendo morto. Ele morre depois de toda uma revolução dos escoceses contra os ingleses. E é um final triste. Assim, tipo, cara, o herói morreu. Mas tem um sentimento bom porque ele morreu pelo que acreditava, ele salvou o mundo, o país dele, a população, os amigos. Você pega os filmes dos Vingadores, né? O Vingadores Ultimato. Você tem momentos assim de, não vai ter mais fulano, não vai ter mais fulana, mas você sai revigorado. Por quê? Porque teve uma jornada. O personagem, de repente, o mais egoísta e o mais metido foi o que se sacrificou no final. Então, isso faz a gente acreditar de que o mundo, porque a gente, para ter noção da realidade, pegando Matrix, a gente ter noção da realidade, a gente precisa dos problemas, das provocações. Mas a gente sentir que a gente é capaz de passar por elas e ser um ser humano melhor, também é grandioso. Então, essa mudança, essa transformação, porque a vida ela é feita disso, a vida ela é feita de momentos que a gente intensifica e que a gente transforma. Por mais que você fique, estou estático. Não, você está intensificando o seu marasmo, a sua depressão, você não vai ficar no mesmo nível. A gente tem essa desculpa, né? Que a pessoa que bebe, eu vou continuar bebendo para continuar no nível. Você não tá, você vai ficando cada vez mais bêbado. A gente intensifica na vida.
E a gente transforma, né? A raiva, uma hora ela tem que virar alguma outra coisa. A raiva vira um amor, o excesso de ciúme vira não sei o quê, o excesso de medo vira esperança. Então a gente tem essas transformações, que eu vejo isso. E vários elementos que você falou, de você criar imagens e sensações, até comentei isso, né? Eu gosto muito disso. Eu acho que a primeira função da gente é criar imagens e sensações. Falta de entendimento vem quando você não cria imagens que se conectam ou sensibilizam as pessoas e a pessoa não sente nada. Eu dou esse exemplo em aula. Ninguém vai para o cinema, olha um cartaz e fala, esse filme eu vou entender. Não, você olha e fala, eita, é um filme de terror, porque você está procurando aquelas imagens e aquela sensação. É um filme de comédia, você está procurando aquelas imagens que façam você rir do sentimento. Até um ator, eu vejo a Julia Roberts, a imagem dela já me traz que tipo de emoção e de vivência eu vou ter com ela. Porque se o entendimento fosse primordial, não é que ele não tenha função, mas se ele fosse um primordial, a gente não gostaria de música estrangeira sem entender o idioma. Você não gostaria da música você não gostaria da. Você ouve a música japonesa, eu não sei do que está falando, mas dá um aperto, me dá uma saudade da minha mãe ouvir essa música. Se precisasse do entendimento. Né? Se precisasse do entendimento, ninguém gostava do Djavan, ninguém gostava das músicas do Caetano Veloso. Você pega. Eu já fui em show do Djavan, pessoas chorando, assim, é assim que eu me sinto, ao som de Açaí, Guardião, Zum de Besouro, Imã, Doce Atês da Manhã. Ele estava contando uma história dele, de uma maneira não muito usual. Né? Mas eu vejo isso, essa transformação, esse lugar de sentir que o mundo, que as coisas não são eternas. Então isso faz assim, o mal não é eterno e a bondade também não é eterna, e são ciclos, e a gente sentir que a vida, eu acho que aí você sente que você está ouvindo uma história que é viva, porque ela tem movimento, ela tem modificações, assim como na minha vida, eu começo a fazer paralelos. Então, eu acho que quando a gente faz as estruturações, são maneiras de chegar mais detalhadas ou menos detalhadas dessas fases da vida e como potencializar. Mas tem gente que não sabe essas estruturas, mas sabe, porque ele se conecta, ele ouve o ouvinte, ele cria simpatia, ele vê o que a pessoa parou de respirar, que o olho da pessoa brilhou, que essa pessoa não consegue nem falar de tão maravilhosa. Então, ela está gostando disso. Então, vou botar mais um tempero nisso. Eita, ela está perdendo atenção. Opa, então vou para outra coisa. Então, é uma dança também. Em que a gente... Uma percepção do outro durante o tempo todo, ao longo da história. É uma dança de salão, porque eu tenho que ver como minha parceira, meu parceiro está lidando. Porque se eu danço de uma maneira e quero que ela dance do jeito que eu aprendi, eu vou pisar no pé, a gente vai ficar pé da vida um com o outro, e essa dança não tem porquê. Às vezes eu posso mudar a maneira de dançar, porque eu estou vendo a minha parceira, o meu parceiro. Eu, quando estou contando a história, eu sou o condutor, eu não sou o que manda. Porque se a pessoa não quiser ser conduzida, ela não vai ser. Então é um pacto que a gente faz. É um pacto, é uma viagem. Você traz a pessoa para viajar contigo, você é o piloto, ela é essa copilota, mas a qualquer momento ela pode abrir a porta e meter o pé sem falar nada. Ela pode começar a pensar em já era. A história é isso, você oferece a mão. Você não fala, pega na minha mão. Você, tá aqui. Cena do Aladim, você confia em mim. Eu paguei a tua passagem. Você quer ir? Tá paga já. Tá paga já. Tá paga. Edir, 10 horas, vamos usar esses 15 minutos para responder algumas perguntas. Sim. Que coisa maravilhosa. Vamos voltar ali, acho que a primeira foi da Juliana. Como incentivar a estabilidade nas crianças antes dela. Às vezes eu me sinto muito vulnerável em falar algo ou explicar algo complicado. A maternidade, como ser vulnerável na prática, a forma que destravei para palestrar foi com o Pedrinho. Grandes e Camus, como saber se você está de fato conectado à história. Acho que essa... Eu gosto muito da forma que o Edinho conta histórias. Acho que essa foi a primeira. Vamos lá, Juliana. Como saber se estamos conectados com nós mesmos na prática, ao longo da história? Ju, pelo sentimento que você tá na hora, sim, realmente. Porque eu sei muito bem como não fazer isso. Eu sei muito bem como racionalizar isso. Eu fiz isso por muito tempo. Mas é uma sensação de frieza, é uma sensação de que as pessoas, elas também não estão contigo. Mas, assim, de uma forma mais fácil, olha para dentro, sente.
que você está sentindo? Você está sentindo um certo calor, uma certa tristeza, um certo medo, as emoções, sentimentos que você sentiu lá na história, está conectada. Se não está sentindo, aí você ou está racionalizando, você está se distanciando. Às vezes o que acontece também, Edinho, eu vejo alguns alunos meus contando histórias tristes com sorriso. Aí você tem que saber se você está contando com sorriso porque você superou e você hoje acha graça, está feliz, ou se é porque você não quer se conectar com aquela tristeza. É uma defesa, né? Uma defesa. Bom, uma coisa que eu posso falar sendo ator é que tem certas coisas do nosso organismo que quando você começa a se envolver... Porque assim, para você acreditar numa história, existe um processo que ele não tem uma ordem, não é linear, ele é circular. Você imagina as coisas, você deixa que aquela sua imaginação, a imaginação é tão forte, as imagens são tão vívidas e cheias de detalhe, que ela vai fazer seu corpo começar a reagir. Que pode ser uma respiração que muda, um batimento cardíaco que acelera, extremidades, o que você faz com as mãos e o que você faz com os pés, mudança de olhar, de repente você não consegue olhar mais para frente, não está olhando para o chão. São certas coisas que estão fazendo o quê? A imagem ela está se plasmando no seu corpo. E essa sensação pode te levar a ações. O que você vai fazer? Não, vou segurar minha mão para ninguém me ver, vou ficar olhando para o chão, vou ficar batendo o pé, eu vou ficar sorrindo. Então, esse sorriso veio porque uma imagem criou uma sensação, essa sensação criou uma ação. Mas existem sistemas de teatro que a gente faz o contrário. Tem uma coisa chamada fiscalização. O ator ele descobre certas ações, que essas ações tragam uma sensação, e essa sensação faz que ele imagine alguma coisa. Então ele faz um caminho para poder chegar nesse estado da história. É um caminho também. Mas eu acho que é isso. Perceber, esse olhar. É olhar para você e ver. Eita, meu coração acelerou. Minha respiração está presa. Eu não estou conseguindo respirar, gente. Eu estou falando direto, correndo. Eu não estou conseguindo olhar. Eu estou olhando demais. Minhas mãos, extremidades. Pensa na figura da estrela. Rosto, mãos, pés. E, claro, o centro da estrela, que aí é a respiração. Se você está falando e está sem ar, não tem fôlego, provavelmente porque está mexendo com você. Claro que cada emoção tem uma maneira de se manifestar. De repente, a raiva pode, de repente... Tem gente que respira mais lentamente. Então, eu olhei para ela, porque eu estou me segurando para não matar outra pessoa. E às vezes a mão fecha, vira garra, porque é o corpo se preparando para um ataque. Então, são alguns dos sinais que eu posso dizer para você, que você pode perceber. Agora, se você também fica o tempo todo só percebendo isso, você acaba saindo do estado, porque você está se avaliando. Então, uma pessoa que trabalha muito tempo com histórias, ou no caso sendo ator, a gente começa a perceber como faz para chegar mais facilmente, criar esses gatilhos para que eu chegue mais rapidamente nesse estado e também saia desse estado, porque às vezes não é interessante eu ficar só nesse estado. Porque se é uma história que não é bem resolvida, de repente eu começo a chorar e minha história foi embora e as pessoas ficam desesperadas. Meu Deus, ele surtou, entre aspas. Porque depende do momento que você está contando a história também. Às vezes você não está no momento bom para contar. Você acabou de. Você separou do seu marido e você não vai contar a história de quando sua mãe morreu. Porque talvez não seja um momento bom. Porque são dois momentos de quebra de relacionamentos fortes na sua vida. E talvez você não esteja preparado. Você vai entrar muito na emoção e talvez você não consiga sair. Pode acontecer. Olha só, hein? Então, saber entrar também e não sentir tudo e consumir todo aquele sentimento, porque você pode perder a sua história, perder a sua linha de, sim, pensamento que a gente também precisa ter, uma linha de certo raciocínio ao contar a história, para encadear fatos um atrás do outro que façam um certo sentido. Às vezes a gente pode também está contando algo e aí a gente pula do 20º dia para o 30º dia e só coloca aí no meio. Mas o que aconteceu no meio? Precisa ter essa... E você pode também, porque é o seguinte, isso que eu falei aqui, anteriormente chamavam de memória emotiva. A pessoa vai fazer a cena de alguém que perde um parente, então vou na minha memória. Só que isso tem dois lugares. Um dia pode não funcionar, porque eu já solucionei aquela situação, ou pode vir muito grande e eu não ter controle. Tem um pensador do teatro chamado Meisner, que ele já trabalha com outra questão. Ele falou assim, não, se hoje eu vou contar uma história sobre revolta,
que eu me revoltei quando eu tinha 18 anos, talvez não é essa revolta que tem que procurar. Mas na hora de contar, o que me revolta hoje? Me revolta hoje, quando eu vim dar essa palestra, um cara estava estacionado numa vaga de deficiente. E isso me revolta. O sentimento vem daí. A história é outra. Então você vai trazendo para que todo dia não seja burocrático, seja novo. Se hoje eu vou contar a história de que me entristece saber que as pessoas estão levando 8.500 mortes como nada. Então pode ser um momento que isso me traga essa tristeza hoje. Eu estou contando a história da perda da minha mãe, porque eu já resolvi, a gente está de boa, já passou 20 anos. Mas hoje me entristece isso. Então também é um momento de autoavaliação toda vez que você vai contar uma história também para uma plateia. Como é que eu faço para chegar nesse estado? Aí você vai tentar descobrir o que é melhor para você. Que hack bom esse, cara. Que técnica boa essa. Lembrar de algo do presente para ter a emoção do passado e contar a história do passado melhor. Carolina Pepitone, como ser vulnerável na prática. Carol, quando você mandou essa pergunta, me veio a primeira ideia na cabeça. Buscar um aprendizado diário. E para buscar um aprendizado diário, você precisa ter o pré-requisito, a premissa, de que você não sabe tudo e está passível de aprender algo. Sim. Se você não sabe tudo, e você se mostra como um aprendiz, isso é bom, mas não é suficiente, na minha visão. Porque é apenas um dos primeiros passos. Para mim, o segundo passo é a exposição. Para mim, a vulnerabilidade, ela se consolida e se concretiza com a sua exposição. Não é à toa que o nosso slogan da Verbalize é Dinho, quem verbaliza se conecta, ou quem não se expõe, não se conecta. Não há como você se conectar sem exposição. Tá bom, eu medito, eu respiro e eu me conecto comigo mesmo. Não, eu olho para a pessoa e eu fico bem próxima dela, eu percebo ela, eu me conecto com ela sem palavras. Ok, tem como. Mas você não está sendo tão vulnerável ali. Para você ser vulnerável, você precisa se permitir dizer algo sobre você que você não foi tão bem, que você poderia ser melhor. E ainda mais, saber receber um feedback de melhoria. Quem não consegue ser vulnerável não consegue receber feedback de um líder, de um amigo, de uma mãe. Saber ouvir e falar, não, mas realmente acho que eu poderia ter lavado essa louça antes. Você está me pedindo há um tempo. Isso é ser vulnerável. E isso automaticamente é se mostrar na capacidade de aprender. Assim, não, beleza, mãe. Próxima vez eu lavo, pode ter certeza. E aí você vai lá e lava. Você aprendeu, você foi melhor. É bem difícil da gente chegar nesse lugar é difícil para mim também, viu, gente? Tem hora que a minha personalidade explosiva me leva para querer ser combativo. Mas toda vez que eu vou para uma situação que eu preciso ser vulnerável e ouvir... Primeira coisa, eu sempre penso assim, é quase um mantra, não critique, não condene, não questione. Não critica, não condena, não questiona. Não critica, não condena, não questiona. Mas ele está falando besteira. Não critica, não condena, não questiona. Porque senão a gente perde esse lugar da conexão, porque a gente não está acostumado, né, com a questão do erro. Vulnerabilidade, mostrar os erros, os defeitos. Eu, por exemplo, eu tenho uma lista de todos os meus defeitos. Eu sei... Não todos, mas a maioria. Hoje eu mostrei já para a amiga e falou, sério que você parou? Eu falei, sim, porque eu quero saber onde é que eu tô. E não dizer que eu não vou ser mais isso, mas que cada dia eu vou tentar ser um Edinho melhor. É o melhor que eu posso fazer. Né? E tem hora que eu vou dar uma escorregada e vou falhar de novo. Mas essa vulnerabilidade vem muito nisso, que o Pedro falou. É se expor. Num primeiro momento, pode vir de maneiras que você não está querendo que seja. A gente tem uma tendência muito grande, quando vai para a vulnerabilidade, a gente cai no lugar do coitadinho, entre aspas, e do revoltado. São dois lugares que as pessoas não querem ouvir a gente. Só que a gente precisa passar em algum momento por esses lugares para poder começar a perceber como é que você faz para ser ouvido. Que aí ser mais argumentativo, de repente você... Mas você vai ter que ter dentro de você em algum momento a revolta. Pensa que quando tiram... Se você se sente torturado pelo mundo, quando... Você tem uma mordaça na sua boca, quando tira a mordaça da sua boca, a primeira coisa que vai sair não vai ser canto de louvor. Vai ser, pelo amor de Deus, para de me machucar, ou eu te mato porque você fez isso comigo. Até o momento que você limpou isso, botou para fora e começou a esvaziar, aí você vai poder falar desse assunto de uma maneira que até mexe com suas emoções, se conecta com os outros,
mas você não se perde no lugar de querer atacar ou de se sentir atacado. Mas não tem como acelerar esse processo, é um processo de digestão, cada pessoa tem o seu. Então aí cada um descobre onde faz. Eu descobri o teatro, comecei a trabalhar minha vulnerabilidade no teatro, fazendo aula de teatro, depois dando aula, porque foi um momento de vulnerabilidade, de expor para os meus alunos os meus problemas, porque eu sou uma autoridade. E não perdi a autoridade em nenhum momento. Porque eles começaram a se conectar comigo, falaram assim, o Edinho também tem problemas que nem a gente, e ele é um cara legal. Falta 1 minuto para a live acabar, 1 minuto e meio. Passou, não, passou muito rápido. Já rolou isso comigo, da live terminar no meio da explicação, e não é muito legal. A gente gosta de se despedir, afinal, faz parte de uma história, de um bom fechamento. E uma live, no final das contas, é uma história. A gente precisa saber. Então, pô, falta 1 minuto, eu quero agradecer demais algumas perguntas, alguns comentários. Eu vi aqui o da Mai Marceles e Camu, mandou, quero agradecer a presença de cada um. Vinícius, Vacão, tá sumido, apareça. Então, cara, que live maravilhosa. Espero que a gente possa fazer mais e mais. Vai ficar gravado. Galera, encaminha essa live aqui para quem você conhece, para quem você ama, nesse triângulozinho, esse aviãozinho, manda para todo mundo. Galera, precisa saber contar a história, se conectar. A gente está no momento que o coronavírus está pedindo isso. Edinho, deixo um adeus para você. Se quiser dar tchau para o pessoal também. Gente, obrigado por pegar esse momento de vocês estar aqui com a gente, se conectando com a gente. Espero encontrá-los também em aulas e processos, pessoalmente ou através da internet. Mas, de qualquer maneira, eu só peço para cuidem muito bem de vocês. Sejam cuidadosos com vocês. Vocês merecem ser bem cuidados. Tá bom? A gente já está num momento que está muito cruel com as outras pessoas. Então, que história a gente está criando para a gente nesse momento? Tá bom? E é isso. Muito obrigado aí e fiquem bem. Fica bem também, Edinho. Obrigado demais. A gente se vê no sabadão, aula da Academia de Oratória. Nesse sábado com Edson do Avi na Academia do Verbalize. Edinho também trabalha com improviso, tem cursos de improvisação. Para quem não sabe, Edinho é um dos melhores improvisadores do Brasil. Quem quiser fazer a Academia de Oratória, fala comigo, curso contínuo, semanal. Edinho está lá umas 2 vezes por semestre. Então, galera, beijo no coração. Valeu demais. Compartilhem quem você ama aí. Fiquem bem.